Vamos agora para mais um anime das primeiras impressões de julho de 2023 aqui no Chá de Trovão com Liar Liar. E me falta adjetivo para falar desse anime. Porque, meu amigo, é um anime de 46 minutos de puro texto. Eu tava assistindo uma visual novel. Era 2, 3 linhas de diálogo por segundo. Era incrível. E aqui a gente não, tem... não, pera, Não. já Ok. vou adiantando. Isso aqui Vamos não é lá. uma visual nova. Tá, Porque o mínimo que você tem que fazer numa visual nova é seu texto ser interessante. Porque eu não vou acompanhar 20 horas de nada acontecendo. Esse anime é 40 minutos, porque foram 2 episódios, Sim. de nada acontecendo. Como o Igor falou, é a coisa mais preguiçosa que eu já vi essa temporada. E aqui a gente tem o Ayano Koji, que não é o Ayano Koji, onde ele entrou numa escola de elite, onde não é uma escola de elite, onde ele, por algum bom motivo, se torna o grande pica das galáxias aqui, porque ele ganha da princesa de cabelo vermelho dessa escolinha, que também não é a princesa de cabelo vermelho dessa escolinha. No final do dia, eles têm que manter a mentira desse cara ser pica, ela tem que manter a mentira dela não ser a princesa, e basicamente teremos jogos mentais lá no Game No Life, lá Kakegurui, lá Kaiji, lá todos os jogos, animes de jogos mentais que você conhece em toda a existência da indústria dos animes. E é esse anime que vai concatenar todos esses jogos mentais, se tornando um grande anime de mentirosos. Mas isso é uma mentira. Porque esse anime não faz nada. Esse anime, literalmente, ele gasta o seu tempo contando uma história que você não consegue nem ter um conhecimento base se aquela história que ele tá te contando é true, ou se é comprovável, se é factual, se é verídica dentro da própria história, porque logo quando ele vai cozinhar alguma coisa, ele já vira a esquina falando, não, olha, isso que eu falei é mentira, olha a verdade aqui. Aí você segue para aquele caminho. Aí fala, não, essa daqui também é mentira. Segue pra cá. E vai indo. Chegando ao ápice do brilhantismo do roteiro, onde o moleque aqui, ele tá respaldado por uma maid hacker, pela diretora hacker, por todo o sistema que tá mentindo que ele é o grande pica das galáxias aqui, mas é tudo feito à base de confia. Todos os jogos são feitos à base de confia, porque ele vai criar um plano mirabolante que ele nunca explicou, que ele nunca abordou, que ele nunca trouxe nenhuma etapa da execução disso, e vai. Cara, é a coisa mais preguiçosa, mais... Tá faltando adjetivo. Só uma correção, Tanner. Porque você falou, ele vai para um lado mente, vai para o outro lado mente. O nome do anime é Liar Liar. O nome tá no nome do anime. Então e é esse coerente, de né? longe é o problema. Assim, tá longe de ser o problema desse negócio. É que tem muito problema. Não, mas o problema central disso aqui, e que me deixa mais ofendido, é que, primeiro, ele tem uma premissa calcada em mentira, ou enganar, ou ludibriar, ou escolha a palavra que você quiser. O que ele precisa ser bem trabalhado em questão de direção? Exatamente, caracterização facial, corporal e monólogos expositivos na cabeça do personagem. O que a obra faz? Tudo menos caracterização corporal, tudo menos personagens evidenciando isso por subtexto, por lacuna, por movimento. Ele não se preocupa com esse tipo de detalhe em montagem de cena. O nosso querido Kakegurui, ele é extremamente over, mas ele se preocupa com esse tipo de detalhe, e ele se preocupa em deixar elementos no foreshadowing para que você entenda qual foi a estratégia abordada em cada situação. Aqui a gente tá falando de um anime que esquipa o conflito, que ele constrói todo momento, te instiga para um ponto de expectativa de, pô, agora vai ser a batalha, agora vai ter reviravolta, e ele simplesmente esquipa isso. Não obstante, não satisfeito,
Ele literalmente joga pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de texto com regras, ao invés de te apresentar essas regras. E quando ele vai te apresentar, ele usa a desculpa de eu não sei, então deixa eu te contar. Eu não sei, então deixa eu te contar. Sendo que o oponente dele tem que contar pra ele como funcionam as regras do mundo. Aí você pensa, atitude estúpida. Calma que ele piora, porque depois ele ganha literalmente um NPC de diálogo expositivo que explica mais pra ele. Irmão, se você tem um NPC de diálogo expositivo, você faz o diálogo expositivo por meio do NPC uma vez. Tu não vincula isso 3, 4 vezes na minha tela. E é texto em cima de texto. E agora o ponto que me deixou mais ofendido. A direção disso aqui não é ruim. O problema é que a direção disso aqui não se preocupa em fazer storytelling. Ele se preocupa em fazer fade in, fazer um fade out, fazer um blur. Ele se preocupa em perspectiva, primeiro plano, segundo plano. Ele se preocupa com elementos de composição da cena que não agregam em nada pro storytelling. Tem um momento no episódio 2 que literalmente tem 2 cafezinhos assim e eles estão no fundo. Aí ele dá um blur no fundo e coloca o cafezinho na frente. Depois dá um blur no cafezinho na frente e mostra o fundo. O que isso agregou pro storytelling? Exato, nada. Então, tipo, ele é extremamente preguiçoso no seu roteiro, porque ele expõe tudo, ele te conta tudo. Ele não consegue nem ser didático em como te conta, porque ele fica confuso com o tanto de coisa que ele quer te contar. Ele é extremamente burro, porque literalmente tem as regras das habilidades. Beleza, quais são as habilidades catalogadas? Não sei. Como que elas podem funcionar? Não sei. O que um cara nível 1 tem de habilidade? Não sei. Mas a gente pode hackear. Como funciona o hack? Não sei. Ou seja, ele tenta jogar uma cacetada de coisa em primeiro plano e ele tem 40 minutos e desses 40 são 35 minutos de diálogo puro de contexto. E mesmo assim eu assisto as cenas e eu falo, me falta informação. Tá faltando coisa. Tá esburacado. Ele usou hack. Como funciona esse hack? De onde apareceu essa pessoa? E você simplesmente tem que aceitar. Isso que é o pior. Ele tem 35 minutos de puro texto e eu chego pro conflito e me falta informação. A lacuna tá aberta. Então, tipo, ele é o exemplo que me deixa mais puto da vida. Porque ele não é tão ruim quanto um bookworm da vida em questão de produção. A direção aqui tem um mínimo de trabalho na composição da cena. Não é uma coisa execrável. E se usasse um pouquinho dessa qualidade, desse esmero, pra fazer montagem de storytelling visual, como ele fez no Lance das Estrelinhas, esse anime conseguiria se explicar, mas ele precisa veicular tudo ao texto. Como ele veicula tudo ao texto, ele é simplesmente chato, maçante, intragável, indigerível, insustentável, insalubre. E, cara, o pior de tudo é que o Igor botou num ponto que realmente o que mais me incomodou foi ele faz trocentos diálogos expositivos. Tudo, a todo momento. E ainda repetitivos, porque ele repete mais de uma vez como funciona a estrutura de habilidade e como faz pra aceitar um duelo nessa academia. Para depois me chegar e ele começou a usar uma coisa que é completamente análoga a isso, eu senti que tá faltando coisa. Eu senti que eu passei 5 minutos lendo o texto pra no final esse texto não falar de nada. E porque daí ele vai falar de outra coisa, que daí vai se respaldar mais pra frente, mas que daí ele não fala de nada. Então eu fico... ele realmente cumpriu a proposta dele no título com respaldo, sabe? Porque o tanto que ele mente pra você de essa informação é importante. Tem esse detalhe, tem esse desenvolvimento de personagem, tem aquele ponto ali de introdução. Tá, isso serviu pra quê? A gente passou 2 episódios e eu, sinceramente, até agora não entendi por que esse filho da puta tá escondendo que não é 7 estrelas. Eu sei lá, cara, chegou no momento que eu parei de ler. Eu tava falando, mano, não aguento mais, cara. É muito texto redundante. É engraçado porque ele é redundante e não completo. Porque é muito texto e muito texto não te responde a pergunta. É engraçado que, por exemplo, eu acho que a parte prática mais fácil de entender aqui é que chega num momento de corrida. Tem uma corrida aqui. Aqui a gente vai ter uma corrida contra a Nin. A corrida é literalmente isso. A gente vai correr, né? Vamos correr. Ela habilita uma moto
e ela sai vrum. Aí do nada buga a moto, ela morre ali, a moto vai de arrasta pra baixo. E aí, beleza, começa um trolhoço de diálogo expositivo falando que, não, ela usou essa habilidade. Não, porque ela hackeou isso daqui. Não, porque ela desativou a moto. Porque ela desativou não sei o quê. Porque eu usei esse poder de não sei das quantas. E nada, nenhum momento, em nenhuma situação, qualquer tipo de habilidade foi até insinuada. Tipo, isso daqui talvez exista. E cara, você literalmente explicar a regra resolvendo o problema sem explicar absolutamente nada previamente pra você entender o jogo. E quando você explica tudo, parece que soa como um Deus Ex Machina. Deus quis. Por que você ganhou essa partida? Porque Deus quis. Porque o roteiro quis. E nada nesse mundo pode te respaldar a algo que não seja essa conclusão. Porque o roteiro quis. Porque as coisas só acontecem. As coisas só existem ao bel prazer de fazer a história andar e do protagonista ganhar. Porque tem todo um setup elaborado que permite isso pra ele. Mas não pode roubar. Mas ele roubou e tá tudo bem. Então tá beleza, então a gente segue o jogo. Então por que eu vou ficar 5 minutos entendendo o conflito que não é um conflito? Que não vai ter um certo respaldo, uma preparação, uma instigação. Não, nada, ele não vai nada. Ele literalmente vai soltando a trozomba de texto em cima de texto e as coisas acontecem numa velocidade assim inimiga do dinamismo. Esse anime é inimigo do dinamismo. Esse anime é inimigo de muita coisa. Cara, ele é literalmente a forma errada de fazer todos esses animes da hora, cool, de jogos mentais, como o Classroom of the Elite, No Game No Life, Death Note, Kakegurui, Kaiji, tudo isso daí, ele tem essa mesma premissa, essa mesma temática de jogos mentais, e esse anime tem essa premissa também, só que ele executa de uma forma tão burra, tão ruim, tão, sabe, inaceitável, que esse anime não dá pra assistir. Simples assim, não dá pra assistir. Ele é um anime, não é nem tedioso, ele te pune por assistir ele, porque é muito, muito, muito difícil. Muito difícil ele conseguir te prender, é muito difícil ele conseguir te engajar, te ensinar. Não dá, não existe nada aqui, não existem esses processos. E em cima disso tudo, uma quantidade exorbitante de texto que não funciona. De um texto muito mal escrito. É difícil, cara. É difícil. Nossa senhora. Inclusive, dentro da premissa dele, você até citando o próprio No Game No Life, vamos pegar Death Note. Death Note tinha um elemento do foreshadowing. E aí ele utilizava aquele elemento pra falar, qual que vai ser o próximo movimento? Agora me fala, como que eu consigo pegar, entender estratégia, entender perspectiva, se primeiro eu não tenho contexto de mundo, eu não sei as regras. Segundo, as regras que eu sei são simplesmente o que eles querem que eu saiba. Terceiro, eu não sei como funcionam os mecanismos dentro daquele mundo. Quarto, a explicação sobre o plano ou o contexto sobre o plano eu só vejo quando ele está sendo executado. Ou seja, o meu papel como espectador, em questão de empatia, é negativo. Porque eu não consigo me ver interessado a partir do ponto que eu não consigo imaginar o que vai acontecer. E não é eu não consigo imaginar o que vai acontecer pela gama de possibilidades. É pela falta de informação que eu tenho. Porque a informação que eu tenho é, ele vai trapacear. Como? Não tenho a mínima ideia. Porque eu não sei quais são os recursos que ele tem. E o legal nesse tipo de situação é você saber os recursos pra você falar, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Como será que ele vai resolver? Quando eu não tenho ideia nenhuma, não tenho mecanismo nenhum, não tenho recurso nenhum, eu fico literalmente com cara de bobo, eu posso aceitar qualquer coisa. É a mesma coisa que tu tem uma obra de mistério e aí você fala, quem será o vilão? Aí no último episódio aparece o vilão. Eu falo, como que eu vou adivinhar? Esse cara nem tava em tela. Esse cara nem existia, né, Lord Omeloy? Como que eu vou adivinhar que era o vilão? Por que eu tô vendo tudo isso aqui? O CSI é legal por causa disso. Tu tá vendo lá, tem 5 opções, algum deles é o bandido. Aí tu vai lá, faz o foreshadowing e você dá o seu palpite de quem é. Chega no final, acertei e errei. Esse anime, ele não te propicia isso, ele não te dá essa possibilidade.
Porque ele manipula todas as informações pra você só saber que ele vai trapacear. Como os recursos que ele tem, os poderes, amplitude, você não tem ideia nenhuma disso. E aí tu fica à mercê do roteiro, e aí o roteiro faz o que ele quiser. Aí nesse caso ele tacou a garota de cima da moto. Mas o que eu esperava é que ele ia hackear a moto. Ele hackeou o chão que jogou a moto pra longe. Mas aí é isso. Esse anime, ele é... Isso que deixa ele chato. Porque nesses momentos, são os momentos de ponto alto, onde você fala, pô, agora vai acontecer alguma coisa. E eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, porque eu não sei o que pode acontecer, porque eu não entendo as regras. E eu sou punido por 80% do episódio ser texto, texto, texto. E quando eu vou ver a execução, eu não sei o que pode acontecer, porque todo o texto que foi agregado não me ajuda em nada. Porque o texto que importa, ele vem depois, quando já aconteceu. Vai tomar no cu. Mas aí que tá, Igor. Tem mais um detalhe que você esqueceu, que esse pra mim é a cereja do bolo. Que é o fato de que é texto, 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 pra chegar na resolução, eu não sei como vai acontecer, e ele responde como texto, 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 texto. Ele não... Vai, tirando na parte da corrida, a grande maioria tem momento que a gente não vê o jogo. Aí eles cortam o jogo, falam que tem torneio, não sei o quê, mas a gente só vê os resultados, a gente não vê como isso aconteceu. Então ele é até mais estúpido e contraproducente ainda, porque ele esquece até mesmo a ideia de, pô, como ele vai trapacear, ou o que você vai me explicar pra trapacear. Tem vezes que ele nem mostra a merda do jogo. Tem vezes não, tem uma vez que ele pulou inteiro, né? Ele pulou um torneio, Igor! Ele pulou um torneio, cara. Eu não sei se foi no episódio 1 ou 2, cara. Acontece com os melhores. Foi no episódio 2, meus cara, ele literalmente bypassou um torneio inteiro. Aí você... Ah, tá. Legal. Obrigado por você literalmente pular todo o processo da história. E eu não vi. Ah, então se era pra pular tudo, pra que você me introduziu o anime? Por que existiu o primeiro episódio? Não, se é pra pular tudo, porque esse anime existe. Já acaba ele. Não, eu agradeceria. Pois é. Seria melhor, porque daí eu não teria que ficar lendo uma quantidade exorbitante de texto. Inclusive, não que eu pensei nisso, ou eu consegui metrificar, mas me passou essa sensação. Esse anime parece que é o que mais tem texto do que a gente assistiu até agora? Não, ironicamente, ele compete com Undead Girl, mas tem uma diferença muito clara. Ah. Que Undead Girl, o texto realmente serve pra alguma coisa. Sim. Não, de verdade. Faz sentido. Undead Gear também é bastante texto, mas o texto é extremamente interessante e agrega. Aqui não, é literalmente lorota. Parece que o roteirista bateu lá no ChatGPT e falou... Não, o gerador de Lero Lero. Né? Antes, o precursor do ChatGPT. Gerador de Lero Lero. Pá, e foi e joga. E faz o dublador estourar a garganta de tanto falar. Porque, meu amigo, geralmente é texto de 2 linhas, e 3 linhas, e 7 linhas. Você não aguenta mais ouvir o pessoal falando. Assim como eu também não aguento mais falar desse anime. Cara, isso daqui foi Liar Liar. Pelo amor de Deus, fiquem longe disso daqui. Passam um bem pra vocês. É mentira! Ai, meu Deus. E só não fiquem longe dos nossos vídeos de primeiras impressões, onde a gente sofre por vocês e pra vocês. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Por favor, deixe joinha aqui pra ajudar a gente e compartilhe com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal pra não perder outros vídeos. E também, se você quiser acompanhar nossas lives, onde a gente sofre assistindo essas coisas e grava esses vídeos, acompanhe a gente lá na Twitch. Estamos de segunda a sábado, a partir das 2 horas, lá fazendo live com vocês, beleza? Então, ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.